aqui hoje direto do Maratonark. Maratonark é a maratona de arquitetura. O pessoal veio estudar sábado de manhã e domingo. Vai passar o final de semana estudando. Isso é de muita valia nos dias de hoje. Eu fui palestrante, mas é uma palavra forte, né? Eu contei um pouquinho da história da Keion, dei umas dicas de empreendedorismo no mercado imobiliário, que é um pouquinho do que eu sei fazer, e fui um dos convidados. Aí depois eu ouvi uma palestra que eu curti demais, convidei elas para contar um pouquinho aqui comigo. Tá comigo a ex-presidente da empresa que faz o evento, já teve uma participação, a Laura. E também tá aqui comigo a Júlia, elas são sócios de uma empresa. Meu Deus, eu fiquei de cara assim, ó. Quando elas começaram a falar, a primeira empresa eu já fiquei de cara. Depois eu fui descobrir a quantidade de produtos, infoprodutos e sistemas. Elas vão contar melhor um pouquinho essa história para vocês. Está comigo aqui as meninas da Duplo, a Laura e a Júlia. Ó, Mesmo. a Júlia, depois eu vou contar um pouquinho do que eu vi assim. A Júlia é mais comercial. Acho que é mais. Administrativa, tá bem, tá falando bem. Pelo que eu vi ali, as meninas são um sucesso. Da onde essa paixão por arquitetura, da onde a ideia de fazer arquitetura, podemos começar por ti, quem quiser começar aí. Eu sempre quis fazer arquitetura, eu nem sei muito da onde é a minha paixão, mas eu gostava muito de um programa, eu sempre falo. Do Caldeirão do Hulk, o Lar do Oscilar, e minha inspiração sempre foi Marcelo Rosenbaum, que era o arquiteto da época, e eu gostava muito daquilo da transformação do lar. Então, reforma, que é hoje também algo que eu gosto muito de fazer, esse antes e depois. Então, desde pequenininha eu gostava, via esse programa, só que nunca entendi muito o que era arquitetura. Mas nunca tive uma outra ideia. Saí do colégio, fiz o vestibular, passei para a faculdade, me formei na Unisul. E quando eu comecei a arquitetura, eu vi que era bem diferente do que eu imaginava, mas mesmo assim me adaptei. Nunca fui uma pessoa que gostava muito de desenhar, eu tinha essa paixão, porque às vezes tu tem já um lado artístico, tu vai para a área. Eu nunca fui essa pessoa, mas sempre gostei dessa questão de transformar ambientes e também evolução aí do meio urbano, eu vi os crescimentos, prédios, sempre gostei também de analisar prédio. Então sempre gostei muito, muito dessa área, fui, nunca tive dúvidas, na verdade, né? Eu caí um pouco mais de paraquedas, assim. Quando eu saí do terceirão, fui meio por eliminação do que eu queria fazer. Depois que eu entrei na faculdade, eu entendi o que era arquitetura, fui gostando, né, pegando aquele gosto de arquitetura, mas quando eu entrei no mercado de trabalho, nos estágios eu gostava, mas depois que eu me formei, eu percebi que não era muito aquilo que eu queria seguir, né? Não queria ser arquiteta mesmo. Então isso foi um pouco de baque, e aí quando veio a oportunidade de abrir a Doppio, me encontrei um pouco mais nessa parte de gestão. Fui presidente da Idealize, então isso abriu bastante portas para mim em saber como gerenciar empresas, entender um pouco mais desse mundo. E aí veio a Doppio também para complementar isso aí. Certo, Doppio, vamos explicar um pouquinho a Doppio, quem começa, qual que é a ideia, da onde começa a Doppio, é essa Agora. ligação, vocês eram amigas primeiro, foram sócios primeiro, onde vincula as duas? Então eu vou contar um pouquinho de como foi. Então eu finalizei a faculdade, desde a época da faculdade eu comecei já fazendo estágio no escritório, continuei ali depois de formada, mas sempre também pensei em ter o meu próprio negócio. Eu não vim de família empreendedora, então não sabia muito bem por onde começar, mas sempre tive esse anseio de crescer cada vez mais e ter o meu negócio. Eu tinha muito esse sonho, assim. E aí a Laura entrou no mesmo escritório onde eu trabalhava como estagiária. Depois ela se formou lá também. E nesse meio tempo, na verdade, a gente trabalhou acho que 1 ano e meio juntas, né? Não foi muito tempo, mas a gente criou uma relação muito boa lá. O lugar de trabalho onde a gente trabalhava, a gente era um time mesmo. A gente criou amigos, laços de amizade lá dentro. E quando eu decidi sair de lá, eu fui estudar sobre gestão para abrir minha empresa, para abrir meu escritório e convidei a Laura. Falei, tô indo para São Paulo fazer um curso, tu não quer ir comigo para não ir sozinha? E ela foi. E daí foi nesse curso de gestão para escritório de arquitetura que a gente viu um supermercado. Muita gente com as mesmas dores, dificuldade de prazos de projeto, dificuldade de organização, gestão, liderança, administrar a equipe. Então eu falei para ela, cara, aprendi muita coisa, a gente conseguiu absorver muita coisa do curso, mas a gente viu um mercado. Eu falei, e se a gente não estruturar, montar algo para ajudar esses profissionais? Foi até engraçado, porque lá em São Paulo, assim, a gente via que as pessoas que estudavam com a gente estavam um pouco perdidas naquele tema, né, naquele assunto, e a gente saía daquelas aulas, tipo, meu Deus, Com a cabeça fritando, isso assim. aqui é, tipo, genial. E aí um dia no Airbnb a gente só se olhou assim, vamos fazer isso? Vamos. E aí a gente começou realmente a pensar e estruturar como seria
trabalhar com isso e trazer isso para os arquitetos, principalmente os de Tubarão, que a gente via essa necessidade por estar mais próximo da gente, né? E daí foi onde também a gente criou a DOP, até falando um pouquinho do nome. A gente era uma dupla, e aí eu falei, tá, a gente precisa trazer essa correlação de sermos duas pessoas, duas cabeças pensantes. E aí a gente estudou e também quisemos trazer a relação de café. Arquiteto gosta muito de café, eu sou viciada em café. Então a gente uniu o útil ao agradável e criamos a Doppio, que é o café duplo expresso, e também dobro em italiano. Então foi essa correlação aí do café com sermos uma dupla, e onde a gente quis estruturar consultorias. Então hoje qual é o serviço que a Doppio entrega? Consultorias para escritórios de arquitetura e também outras vertentes aí agora que estamos com infoprodutos no mercado. Então, vamos lá. Vocês são, né, duas arquitetas que ao invés de focar no projeto por um tempo, pararam para abrir um negócio de gestão de escritórios de arquitetura, que depois transformou em infoprodutos. Isso. Mas a arquitetura ficou de lado? Não. A arquitetura não ficou Tá, mas de como lado. é que eu faço uma empresa, infoprodutos, sistema, Tem e que eu ter ainda um projeto? café. Pois é, Muito muito café, tá certo, muito café. Então, quando eu falei para a Laura para a gente abrir algo, eu falei, ó, eu não quero deixar de lado a arquitetura. Sempre foi meu sonho, eu tô aqui por isso, tô estudando isso para estruturar o meu escritório, mas eu via que eu não ia conseguir rodar meu escritório se eu não tivesse essa base primeiro. Então, o meu escritório foi a cobaia, eu falo assim, tudo que a gente criou na Doppio, a gente testou no meu escritório primeiro. Então, foi um ano onde eu tinha poucos projetos, porque eu não estava me dedicando 100% para o escritório, porque eu queria que ele se estruturasse muito bem, que a Doppio se estruturasse para eu conseguir seguir as duas vertentes. Hoje, graças a Deus, eu tenho meu escritório já bem consolidado, meu escritório é no formato home office, eu tenho a minha equipe também toda home office e consigo gerenciar tudo isso graças à Doppio, graças ao sistema que a gente também criou dentro da Doppio. E hoje eu separo as duas empresas muito bem, mas isso tudo com uma gestão eficiente. Então, a gente tem reunião de planejamento todas as segundas-feiras. Eu tiro todas as manhãs para trabalhar para a Doppio e à tarde para trabalhar para o escritório. Então, isso a gente conseguiu dividir isso muito bem. E eu já fico mais à frente da Doppio. Então, como eu não queria sair um pouco daquela parte de projetar, de fazer a arquitetura em si, eu entrei realmente mais full time na Doppio. Então, eu fico mais tempo, trabalho mais ali na Doppio. E agora, esse ano, eu entrei em outro negócio que eu abri em sociedade, um escritório de arquitetura voltado para a arquitetura comercial, também com outros dois arquitetos, o Alexandre e a Isis. E aí também gerencio esse escritório. Ainda não faço parte de projeto, mas fico mais na parte de gerenciamento mesmo. Então, hoje vocês têm, de princípio, 2 negócios, fora o infoproduto. Eu achei legal que você comentou ali, eu assisti, parece que fiquei curtindo muito. E vocês, além da gestão, de mostrar todo como funciona a gestão disso, vocês criaram alguns sistemas e alguns infoprodutos, certo? Da onde a ideia de criar o sistema? Porque não pegar algo que já tem no mercado, que a gente sabe que é um mercado que tem bastante oferta. Da onde é que surgiu a ideia de, sei lá, trazer um programador para uma sociedade? Não entendi qual foi a ideia, queria entender um pouquinho dessa questão da criação desse sistema, de como monetizar isso. Então, quando a gente começou, né, nessa parte de gestão, a gente pesquisou todos os nossos concorrentes possíveis e tudo que já existia dentro do mercado. E a nossa ideia principal, como a gente trabalhava, né, em outros escritórios, a gente via como que era lá dentro, era trazer todo o escritório, então todos os setores da empresa em um só lugar. Quando a gente foi abrir a empresa, a gente foi atrás, né, de criar o nosso próprio sistema. E aí a gente recebeu um conselho do tipo, usem uma ferramenta que já existe, vejam se vocês vão conseguir realmente colocar tudo que vocês querem e apliquem isso para realmente ver se vai funcionar e depois venham com essa ideia mais consolidada. Então, o custo era muito alto. O custo era muito alto, A gente não tinha tudo aquilo para investir, né? E aí a gente conhecia o Notion, que é uma plataforma mundial, então lá dentro tu pode criar várias templates. E foi lá que a gente começou a estudar realmente a ajuda que fica mais nessa parte do Notion. E
de estruturar essa template. Então, a gente conseguiu realmente compilar todos os setores do escritório em um só lugar. E hoje esse é um dos nossos infoprodutos, né? A gente vende essa template à parte. Então, se o escritório ele acha que não há necessidade de todo o processo da consultoria e quer realmente implementar algo que vá ajudar ele no gerenciamento, ele compra a template, ele assiste às aulas, a gente tem as videoaulas ali, e ele aplica aquela template dentro do escritório dele. Isso. E também foi uma coisa do por que não utilizar algo pronto já no mercado. Então, quando a gente fez essa pesquisa de mercado e viu o que tinha, a gente sentiu muito essa falta de ter tudo junto em um único lugar. Tinha várias templates já só de projetos, sistemas focados para a área de arquitetura, mas que só fazia esse controle dos clientes, dos projetos, dos prazos e ter tudo que a gente quis trazer: financeiro, CRM de vendas, marketing, processos internos, então tudo ali já estruturado, parte de metas também, então a gente criou uma aba só com metas para a gente acompanhar o progresso das metas, então não tinha. Então a gente pesquisou e realmente tudo que a gente já tinha na nossa cabeça, a gente pensou, não, a gente vai pegar algumas ideias do que já existe, já funcionam, mas a gente precisa criar o nosso. A gente tá aqui num Fusca, um carro de 60 anos, vocês não têm muita história como vocês são super novas. A Laura comentou que o pai dela tem um muito parecido com esse, mas eu queria entender assim, vamos gravar uma coisa aqui para ficar para sempre. Como vocês veem o futuro da Doppio e da arquitetura? Então, o que eu vejo, eu sempre falei para a Laura, eu não quero parar com a arquitetura, porque é algo que eu realmente gosto e amo, diferente dela já, mas eu quero muito fazer a Doppio crescer, porque eu também sempre tive esse viés, meus pais são professores, pensei já em ser professora também na área da arquitetura, mas eu gosto de ensinar os outros. Então, que nem tu falou, eu gesticulo muito, eu sou bem comunicativa, eu gosto de falar, e desde a minha época de faculdade, as minhas amigas falavam, Júlia, tu tem paciência, tu ensina muito bem, eu ajudava elas muito nessa parte. Então, eu quero fazer a Doppio crescer, e hoje eu falo, sendo bem sincero para ti, amo projetar, amo fazer o que faço, mas projeto demanda muito tempo. Tu trabalha com isso, então tu vê também, tu sabe, quando tu pede para os arquitetos fazer um negócio em uma semana, eles ficam loucos, porque é difícil, a gente tem muito trabalho. Às vezes, para um projeto realmente ficar tudo pronto da contratação do cliente até o projeto final, às vezes é quase 6 meses de projeto, de tu ficar com o cliente. Tem cliente que eu fico mais de 2 anos quando é também projeto e execução. Então, a gente fica muito tempo com aquele cliente e esse negócio precisa ser rentável e viável. Então, por isso que essa parte de precificação também é muito interessante. E com a DOP já é diferente. A gente, nas nossas consultorias, como realmente a gente vende conhecimento, vende nosso tempo, aplica um sistema dentro do escritório, o tempo é menor que a gente fica com o nosso cliente. Então, falando de rentabilidade, de crescer empresa, também de financeiro, é mais rentável. A gente ama o que a gente faz também na Doppio. E por isso que a gente veio com os infoprodutos, porque ganhar dinheiro aqui parado, sem fazer nada, também é uma maravilha. Então, essa é a nossa ideia de fazer a Doppio crescer. E eu falo, se um dia a gente ficar muito ricas com a Doppio, talvez eu pare de fazer projeto. E uma coisa também que, quando a gente criou a Doppio, a gente queria muito, era trazer essa mentalidade pros arquitetos. Porque a gente vê, assim, principalmente na nossa cidade, que tem muito arquiteto, gente com muito potencial, mas que peca muito nessa questão, então, de prazo, de precificação. Então, quanto dinheiro essas pessoas estão deixando na mesa, sabe? Então, a gente também quis trazer um pouco desse viés de a Doppio ser um complemento para os escritórios de arquitetura. Quando a gente começou a Doppio, que a gente ia de porta em porta nos escritórios apresentar, né? teve uma arquiteta que falou assim, tá, meninas, mas vocês não acham que como que as pessoas vão abrir os números para vocês, a metodologia para vocês, vocês não acham que isso vai conflitar por ser uma concorrência, para vocês também serem arquitetas? E desde o começo que a gente começou a trabalhar assim, isso nunca foi um problema, porque realmente a gente quis trazer que o nosso conhecimento crescesse a empresa do outro. Então, é para crescer a gente também, claro, mas principalmente pensando no negócio do outro, sabe? E crescer o mercado todo, que vem crescendo muito, e a gente conseguir contribuir com isso. Hoje, o principal cliente de vocês é o recém-formado ou não? O cliente de vocês hoje, ele pode ser um arquiteto de 40 anos que tá ou ele pode ser um recém-formado? Onde é que está esse público hoje, a persona? Então, na verdade, nosso maior mercado hoje, a gente iniciou até a Doppio com o público já escritório rodando,
já consolidado, alguns anos no mercado, que teve um crescimento exponencial e o escritório não conseguiu organizar esse crescimento. Então, o nosso foco hoje maior, tanto que é o que a gente vende nas nossas consultorias, é esse público. É o escritório já consolidado, um escritório que já tem time, que precisa gerenciar muita coisa ao mesmo tempo. Só que ao mesmo tempo a gente viu um mercado para o recém-formado, a gente viu um mercado para aquele público que abriu o escritório, quer implementar, digamos, um sistema de gerenciamento, mas ainda não tem o dinheiro para investir numa consultoria. Então foi aí que a gente teve a ideia dos infoprodutos. Então a gente quer crescer cada vez mais para os infoprodutos, mas ainda nosso público-alvo é o público das consultorias, que é o escritório já mais consolidado. Mas querendo ou não, a gente tem os 3 produtos, né? A gente consegue atender todos os públicos. O arquiteto consolidado, o recém-formado, aquele que está 2, 3 anos no mercado, que ainda não tem um fluxo de caixa muito alto. Então a gente também viu essa visão de ter outros nichos para atender todo mundo. Meninas, obrigado. Era um bate-papo informal. Foi um prazer ter vocês aqui. Agradece. Curti demais, de vários insights, curti demais, aprendi demais com vocês ali. Vou chamar o pessoal que está gravando aqui para nós já preparar uns infoprodutos. Vamos ter que pensar alguma coisa assim. Vamos pensar alguma coisa assim. Mas obrigado, foi uma aula e tanto. Parabéns. Espero que tenham sorte aí. Né? Elas são juradas É jurado que chama? É, juradas. Elas são juradas das equipes aqui de arquitetura que estão montando projetos, vão montar esses projetos durante a semana para apresentar para elas amanhã à tarde. Eu vou estar aqui assistindo um pouquinho disso tudo e parabéns para vocês, que todo sucesso do mundo, que Deus abençoe grandemente a DOP e vocês façam a diferença em inúmeros escritórios de arquitetura no Brasil e no mundo. A gente que agradece a disponibilidade. Esse foi mais um podcast da Queion, diretamente da Maratonarc, a Maratona de Arquitetura da UDESC aqui em Laguna, e aqui com as meninas da DOP.